Olá pessoal, uma boa tarde. Vamos aqui para mais um vídeo aqui do YouTube. E se ao final você achar que faz sentido esse tipo de comentário, curte, comente, compartilhe, para que ele chegue a um número cada vez maior de pessoas. Bom, o assunto de hoje é a escalada de violência, né? O conflito árabe-israelense e mais notadamente o conflito aí de Israel e os últimos ataques feitos ao Irã e do Irã em relação a Israel. O que eu posso dizer é que, sem tentar querer ser leviano, não sou um especialista em política internacional, nem tampouco especialista nesse conflito do Oriente Médio, mas ainda assim creio que tenho condições de jogar um pouco de luz nesse debate. E o que eu tenho dito aqui, não somente sobre esse caso, mas também em outros casos, é que a gente saiba enxergar por detrás das manchetes. É que nós consigamos enxergar por detrás daquele véu, daquela superficialidade da matéria colocada principalmente pela grande mídia. Então, assim, um indicador de qual é o lado correto dessa história, se é que a gente pode indicar que tem um lado correto, inclusive essa afirmação é bem complicada de se dizer, mas é o lado oposto ao do posicionamento do governo do Brasil, do Lula e do PT. Então, nós sabemos que o Lula ele tem se aliado ao que de pior tem na política mundial, aos ditadores, as pessoas que censuram, que não respeitam as liberdades individuais, e nesse caso o Lula ele se posicionou favoravelmente ao Irã. E o que acontece? O Irã, ele na verdade é o grande patrocinador dos grupos extremistas que atacam os israelenses de diversas frentes, né? Hezbollah, Hamas. E aí é importante que a gente entenda que esse conflito ele é muito assimétrico, no seguinte sentido: Israel ele tenta agredir os líderes militares e políticos desses países que patrocinam a ditadura, por exemplo, o Irã. Ao passo que quando o Irã ataca Israel, o Irã ataca civis, atacam crianças, atacam mulheres, atacam idosos, né, como ficou bem claro naquele ataque de outubro de 2023, lá na festa de música eletrônica, onde simplesmente foi uma violência estuprando, decapitando pessoas inocentes, uma violência sem tamanho e que qualquer pessoa de bom senso repudia veementemente. Só que quando Israel vai fazer a retaliação, onde que esses grupos terroristas eles se escondem? Eles se escondem junto aos civis. Então, né, eles estão lá escondidos juntos às escolas, juntos aos hospitais, juntos às creches, e aí fica uma guerra assimétrica, porque para atingir esse terrorista, e aí é uma tristeza muito grande, acabam que civis são atingidos de forma oblíqua. Mas o que eu quero dizer aqui é isso. Na verdade, ali Israel fez um ataque de forma preventiva, realmente um ataque para se proteger, porque o Irã, que fala aos quatro ventos que só vai se descansar quando eliminar Israel, ou todos os israelenses daquele território, estava muito avançado no desenvolvimento de suas armas nucleares, e aí Israel fez um ataque para impedir que essas armas nucleares, ou que esse programa nuclear do Irã fosse concluído. Na verdade, é um ataque que ajuda Israel e ajuda todo mundo ocidental civilizado, porque, como eu disse, o Irã é o grande patrocinador dos grupos terroristas que praticam atentados em todo o território mundial, não somente contra Israel. E, ao final, uma dica que eu dou, né, para as pessoas que me perguntam, de novo, de forma bem humilde e colaborativa aqui, mas é tentar se inteirar sobre o tema. E o ano passado pela Brasil Paralelo, foi feito um documentário chamado From the River to the Sea, que conta, né, as origens desse conflito,
né, as dificuldades de se resolver esse conflito, que muitas vezes ali é um conflito mais religioso do que territorial, né? Eu sei que muitas vezes a pessoa compra aquele discurso que um território para a Palestina e que seria importante, mas quando a gente vê o documentário, a gente vê que a disputa ali não é só por território, muito pelo contrário, como se diz aí no jargão, o buraco é muito mais embaixo. Então eu vou tentar deixar o link para vocês aqui no comentário desse vídeo. A minha dica é: assista ou tente se informar, tente estudar um pouco melhor para a gente entender esse conflito, sabermos nos posicionar, termos uma opinião mais adequada. E como todo cidadão de bem, ninguém quer a guerra, ninguém quer a morte de civis, a morte de inocentes. Ainda existirão outros capítulos, né? Esse conflito, infelizmente, ele está longe de terminar e é um conflito que afeta todas as nossas vidas, né? Seja porque o Brasil possui uma série de... recebe cidadãos de todos esses países, seja em termos econômicos, né? Uma guerra como essa já aumenta o valor do petróleo, isso já causa inflação. Então, assim, é importante que a gente saiba e entenda um pouco desse conflito. Então, fica a dica, assistir ao documentário From the River to the Sea, né, que é um grito lá dos palestinos, né, que eles falam, From the River to the Sea, Palestine must be free. Então, assista esse documentário e depois você deixa aqui nos comentários o que você achou, se fez sentido para você. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.